Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar um tema cada vez mais cobrado e muito relevante para a prática na escola: a proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes no contexto educacional. Aqui você precisa saber o que a lei exige, quais são os riscos mais comuns na rotina escolar e quais condutas são esperadas do servidor e da instituição para evitar violações. O ponto de partida é entender que dados de crianças e adolescentes têm proteção reforçada no ordenamento jurídico brasileiro. A base geral está na Constituição Federal, que garante a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, além do sigilo de comunicações e a proteção contra usos indevidos de informações pessoais. Somado a isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a doutrina da proteção integral e a prioridade absoluta, o que significa que qualquer decisão institucional envolvendo informações de estudantes deve considerar o melhor interesse da criança e do adolescente e evitar exposições desnecessárias ou constrangedoras. O marco mais direto para concursos hoje é a LGPD, Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela se aplica ao setor público e ao setor privado e regula o tratamento de dados pessoais, ou seja, qualquer operação com dados: coletar, registrar, armazenar, consultar, usar, compartilhar, divulgar, excluir. Escola trata dados o tempo todo, então a LGPD incide fortemente na educação, inclusive na rede pública. Na LGPD, dado pessoal é qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa, como nome, CPF, data de nascimento, matrícula, endereço, telefone, e-mail, fotos e até identificadores indiretos. Dado pessoal sensível é categoria ainda mais protegida, envolvendo origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, dado de saúde, dado genético ou biométrico, vida sexual e filiação a sindicato ou organização. No contexto escolar, isso aparece em laudos, relatórios pedagógicos, informações de saúde, uso de medicamentos, deficiência, transtornos, necessidades específicas, registro de atendimento educacional especializado, informações socioassistenciais, religião quando declarada em cadastro, e biometria quando usada para acesso, merenda ou controle de entrada. Em prova, a banca adora perguntar. Dado de saúde e biometria são sensíveis, portanto exigem cuidado redobrado, controle de acesso e justificativa clara. A LGPD estabelece princípios que orientam toda a atuação da escola. Os mais importantes para memorizar na prática são finalidade, adequação e necessidade. Finalidade significa coletar dados para objetivos legítimos e informados, por exemplo, matrícula, frequência, avaliação, histórico escolar, comunicação com a família, segurança e políticas públicas. Adequação significa que o uso do dado deve ser compatível com a finalidade informada. Necessidade significa coletar o mínimo necessário e pelo tempo necessário, evitando excesso. Também são essenciais transparência, segurança, prevenção e responsabilização, ou seja, a escola deve informar como trata os dados, proteger contra acessos indevidos, prevenir incidentes e demonstrar que cumpre a lei. Um ponto sensível é a base legal para tratar dados. A LGPD não exige consentimento para todo tratamento. Em escola pública, boa parte do tratamento ocorre para cumprir obrigação legal, executar políticas públicas e realizar atribuições legais do serviço educacional, como matrícula, lançamento de frequência, registros acadêmicos, censo escolar e sistemas oficiais. Nesses casos, a base não é consentimento, é o dever legal e o interesse público. Já em situações que não são indispensáveis ao serviço educacional, como publicar foto de aluno em redes sociais da escola ou usar dados para ações promocionais, a instituição deve ser muito cautelosa, porque aí a justificativa precisa ser sólida, transparente e alinhada ao melhor interesse, e em muitos casos a autorização específica da família é a conduta mais segura. Para crianças e adolescentes, a LGPD traz regra específica no artigo 14. O tratamento de dados pessoais de crianças deve ser realizado em seu melhor interesse. Como regra geral, exige consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal, quando o tratamento não estiver amparado por outra base legal aplicável. Para concursos, o que você precisa dominar é o raciocínio,
A escola só deve coletar e usar dados de criança quando isso for necessário para finalidade educacional e com máxima proteção, evitando qualquer exposição. E quando entrar empresa de tecnologia, aplicativo, plataforma ou serviço terceirizado, o cuidado tem que aumentar, porque entra compartilhamento com terceiros. Agora vamos para as situações mais comuns de violação no cotidiano escolar, que costumam virar questões de caso. A primeira é exposição de listas e informações em locais públicos. Exemplo: colocar na porta da sala lista com nome completo, CPF, telefone, notas, situação disciplinar, laudo ou indicação de AEE. Isso viola necessidade e segurança e pode expor o estudante a constrangimento. O correto é restringir a informação ao mínimo e ao público que precisa dela, usando sistemas e canais institucionais. A segunda situação é o uso inadequado de grupos de mensagens e redes sociais. Quando a escola usa aplicativos de mensagem para comunicação, ela precisa evitar compartilhar dados sensíveis, evitar expor números e informações de estudantes para terceiros e priorizar canais oficiais quando disponíveis. Professor não deve enviar foto de documento, laudo, ocorrência ou avaliação nominal em grupo. Também não é aceitável encaminhar prints com dados de estudantes para pessoas que não têm necessidade funcional de acesso. Em prova, isso entra como violação de sigilo funcional e falha de segurança da informação. A terceira situação é imagem e voz de crianças e adolescentes. Foto, vídeo e áudio são dados pessoais e podem gerar dano quando divulgados sem critério. A escola deve ter regra institucional para registro e divulgação, limitando a finalidade, evitando exposição de situações constrangedoras, cuidando de uniforme, localização, placas e principalmente evitando publicar conteúdos que possam estigmatizar o estudante. Mesmo quando há autorização, o princípio do melhor interesse continua valendo. A autorização não transforma a exposição inadequada em prática correta. A quarta situação é o tratamento de dados sensíveis ligados à inclusão e à saúde. Relatórios, laudos e informações médicas devem ficar sob guarda segura, com acesso apenas a quem precisa para atendimento pedagógico e administrativo. A escola deve registrar o necessário, mas evitar circular laudos entre muitos profissionais, evitar guardar cópias em dispositivos pessoais e evitar comentar situações de saúde do estudante em espaços abertos. A regra prática é simples: acesso mínimo, registro objetivo, armazenamento seguro. Outra frente é o compartilhamento com a rede de proteção. A escola pode e deve comunicar casos ao conselho tutelar e a outros órgãos quando houver hipóteses legais, como suspeita de maus tratos, violência, evasão persistente e outras situações previstas. Isso não é quebra indevida de dados, é cumprimento de dever legal de proteção integral. Mas mesmo nesses casos, vale a minimização, compartilhar apenas o necessário, por meio adequado, com registro, evitando exposição pública e preservando a dignidade do estudante. No plano institucional, a escola e a rede precisam adotar práticas de governança. Isso envolve mapear quais dados são coletados, em quais formulários e sistemas, por quanto tempo são guardados e com quem são compartilhados, definir perfis de acesso, treinar servidores, estabelecer normas para o uso de e-mail, aplicativos e armazenamento, e formalizar relação com fornecedores de tecnologia, exigindo medidas de segurança, cláusulas de confidencialidade e limites de uso. Em caso de incidente de segurança, como vazamento ou acesso indevido, a instituição deve agir rápido, conter o dano, registrar, comunicar internamente, quando aplicável, avaliar comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e aos titulares, conforme critérios da LGPD. Para o servidor, especialmente na escola, a conduta esperada em prova é tratar dados de estudantes como informação protegida, usar apenas sistemas e canais autorizados, não armazenar documentos em celular pessoal ou nuvem pessoal, não compartilhar fotos de telas de sistemas, não comentar dados sensíveis em público, e sempre perguntar: isso é necessário para minha função? Se não for necessário, não deve ser acessado nem divulgado. A ideia central é que proteção de dados não é burocracia. É proteção da criança e do adolescente contra exposição, discriminação, violência e danos futuros. Fechando, proteger dados pessoais de crianças e adolescentes na educação é cumprir Constituição, ECA e LGPD.
A escola pode tratar dados para cumprir suas funções legais, mas deve seguir princípios de finalidade, necessidade, transparência e segurança, com proteção reforçada para dados sensíveis e imagens. Na prática, o que a banca quer é ver postura institucional e profissional, mínima coleta, acesso restrito, compartilhamento responsável e foco permanente no melhor interesse do estudante.